Olá, irmãos, irmãs. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma palestra na União Espírita Cristã. Meu nome é Luiz Guilherme, sou trabalhador da Comunidade Espírita Jardim da Penha, daqui de Vitória, Espírito Santo, e hoje nós vamos conversar sobre educação como meio de transformação social. E para dar início à nossa reflexão, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mais especificamente, a lição 122, intitulada Convite ao Estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Palavras de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus, no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como. Todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar, realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Então, vamos agora fechar nossos olhos e elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade superior que nos guia e nos acompanha nessa tarefa tão sublime, nos nossos desafios do dia a dia, que possamos ter hoje uma bela reflexão e que possamos aplicar, refletir sobre como aplicar estes ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas atitudes. Que tenhamos todos uma excelente palestra. Que assim seja. Então, pessoal, o tema de hoje é muito interessante. Educação como meio de transformação social. A leitura preparatória foi muito oportuna para a mensagem do dia, para a gente reflexão, nos trazendo a refletir a importância do estudo, a importância do conhecimento, da ciência e da filosofia aliadas à religião. Né, como é o tripé, como deveria ser o tripé da doutrina espírita. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa reflexão olhando para o nosso planeta. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas encarnadas, sem contar os desencarnados. Mas 7,8 bilhões de encarnados, quase 8 bilhões de encarnados no planeta. Espalhados por todo o globo, em cada país.
E muito interessante, quando a gente vai olhar para todos esses quase 8 bilhões de encarnados, nós vemos uma diversidade muito grande de pessoas. Diferentes cores, diferentes crenças, diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes modos de agir, de sentir, de viver, de enxergar o mundo. E estamos imersos nesta sociedade, nesta família universal de quase 8 bilhões de encarnados, para vivermos nessa coletividade, nessa sociedade e aprender com ela, não é? Pelo menos é isso que os espíritos ensinam, né? Não é? Não diz na lei de sociedade que nós precisamos viver em sociedade. Só que quando a gente para observar esta convivência na sociedade, a gente observa algumas atitudes de algumas pessoas, ou até mesmo nossas, que dificultam este convívio, que impedem o aprendizado, como nos ensina a espiritualidade. Infelizmente, em várias situações da vida, nós observamos corrupção, gordofobia, perseguições, tortura, homicídios, traições, machismo, homofobia, uso do poder em benefício próprio, intimidação, agressões, opressão, transfobia, racismo, mentiras, estupros, assédios, linchamentos, invasão de privacidade. Resumindo em uma única palavra, desrespeito ao próximo. São cenas comuns no nosso dia a dia, infelizmente. Diversos exemplos de desrespeito ao próximo, infelizmente espalhados por todo o globo. Mas aí a gente fica questionando, a gente fica pensando por que isso não acaba? Por que isso não para? Como fazer para parar isso? Por que tanta dificuldade em respeitar, em conversar? Onde está a empatia? Onde está o respeito à singularidade do próximo? E onde está o respeito à própria singularidade? Então, a gente fica se questionando, gente, mas por quê? Por que a situação desse jeito? Por que tanto desrespeito? Por que tanta dificuldade em conviver, em conversar, se quer mesmo conversar com as pessoas? Por quê? E aí a gente recorda no Livro dos Espíritos que os Espíritos nos ensinam sobre a lei de progresso. Né? E a gente começa a questionar, pera lá, mas os Espíritos nos ensinam, lá na questão 778, que o homem tem que progredir incessantemente, não pode voltar ao estado de infância, ele não volta atrás, ele não regride. Se. Mas a gente questiona, gente, mas perante tanto desrespeito, tanto sofrimento, como entender essa lei de progresso? Como entender que o homem só está progredindo? Mas como? Que progresso é esse? Será realmente que ele não está voltando? Cada ano parece que aumenta essas cenas de desrespeito ao próximo, cenas de ações desumanas, e a gente questiona, gente, mas será que esse progresso é assim mesmo? Ninguém volta atrás, não? Porque parece que está voltando atrás aí, né? A espiritualidade fala que não. E a gente vai ver que realmente não. A gente não volta atrás. Nós não estamos piorando, apesar de parecer, mas nós não estamos. É porque nós não estamos enxergando realmente como deveríamos estar enxergando, tá? E para a gente entender um pouco melhor, então, como se dá esse progresso da humanidade, a gente recorre agora à questão 780 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta, ou ele vai diferenciar dois tipos de progresso, o progresso intelectual e o progresso moral. Na seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem que decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, aqui já temos algumas informações importantes para refletirmos, ok? Então, os espíritos falam, sim, que o progresso intelectual, ele puxa o moral. Então, o moral, ele vem seguindo o intelectual. Só que nem sempre esse seguir se dá imediatamente, ele vai seguindo ao mesmo tempo, não é assim, não é simultâneo o progresso, tá? O intelectual vem na frente, ele puxa o moral, mas não necessariamente os dois andam juntos, ok? Vamos entender melhor isso.
Então, para a gente entender um pouco melhor como que se dá esse progresso, vamos analisar um progresso de cada vez? Vamos começar analisando o progresso intelectual. Então, vamos agora mergulhar em como que a humanidade evoluiu intelectualmente ao longo do tempo, tá? Então, com esse gráfico aí, a gente consegue observar que a gente vinha aí até 1500, 1800, evoluindo numa certa velocidade, só que foi só o homem ir para a Lua que parece que a evolução tecnológica acompanhou a rota do foguete, não é mesmo? Foi lá para cima. E a cada ano que passa, novos avanços tecnológicos vêm surgindo cada vez mais rápido. O salto evolutivo da tecnologia é de assombrar. Se alguém entra em coma por alguns anos, pelo menos, parece que ela viajou no tempo, né? No futuro, assim, em séculos. De tão rápido que está sendo, até hoje, essa evolução tecnológica. Então, intelectualmente, a humanidade está progredindo muito. E temos alguns exemplos visíveis que, há alguns séculos atrás, a própria codificação espírita ela foi escrita, né, em caneta tinteiro, né? A caneta é de pena, na verdade, né, que mergulhava na tinta e escrevia. Só que hoje nós utilizamos softwares de edição de texto. Olha o avanço! Algum tempo atrás, tínhamos esse telefone gigante na parede, né, que a gente rodava os números para poder chamar, e colocava, né, no esse gancho, esse pedaço grande para poder ouvir e falar nesse na parede. Hoje em dia, nós temos um mundo na palma da nossa mão. Com um simples toque na tela dos nossos celulares, a gente consegue conversar olhando para o rosto das pessoas do outro lado do mundo. A gente consegue fazer tudo e mais um pouco na palma da nossa mão. Olha que avanço foi esse! Há poucos tempos atrás, há poucas décadas atrás, esse era o meio de locomoção, charretes com cavalos. Hoje em dia nós temos carros esportivos de luxo, né, que alcançam velocidades altíssimas, encurtando, entre aspas, distâncias. E por falar em cortar distâncias, há grandes distâncias, né, percorridas, né, pela nossa famosa Maria Fumaça aí. Hoje em dia nós temos o trem-bala, que no estalar de dedos já está praticamente em outra cidade. E quando a gente pensa, né, na educação, no processo educacional de ensino, a gente vê, né, a gente via antigamente, né, as cadeiras uma do lado da outra, os alunos sentados olhando para frente, para o professor lá na frente, o professor era o detentor do conhecimento, que passava o conhecimento para os alunos, alunos sem luz, né, aquelas como se fossem um ser sem luz, vazio, que precisa adquirir o conhecimento do professor. E hoje em dia é, é engraçado, né? Parece que até um contrassenso, né? O, o local de ensino e transmissão do conhecimento científico, do conhecimento intelectual que são as escolas, não acompanharam tanto o progresso que a tecnologia teve. Não digo que não evoluiu, obviamente, houve muitas melhorias, mas ainda estamos presos a uma metodologia de o professor sendo o transmissor do conhecimento, passando para o aluno como se ele não tivesse, o aluno numa posição muito passiva, receptiva. Ainda naquele modelo antigo. E se a gente parar para analisar, por exemplo, essa palestra que estamos fazendo aqui agora, será que a gente não está repetindo o mesmo modelo? Não é mesmo? Neste momento eu preciso fazer uma diferenciação, gente. Uma coisa é reunião doutrinária, outra coisa é palestra, tá? São coisas diferentes. A reunião doutrinária é muito mais do que apenas uma palestra, tá, gente? A palestra é apenas uma parte da reunião doutrinária. Como a espiritualidade ensina para a gente, principalmente nas obras de André Luiz, fica muito claro, a reunião doutrinária na casa espírita, até mesmo de modo virtual, a gente sabe que a espiritualidade está agindo, acontecem muitos trabalhos no lado da espiritualidade, então seria negligência minha e responsabilidade minha dizer que a reunião doutrinária é apenas uma palestra pública. Não é verdade isso.
tá, gente? Uma reunião doutrinária é um universo muito maior e muito mais amplo do que apenas uma palestra doutrinária. A minha reflexão aqui está sobre esta parte específica da reunião doutrinária. Obviamente, a reunião doutrinária, ela tem a sua função, ela tem o seu objetivo. Nós temos, como as reuniões doutrinárias, as palestras públicas, as palestras gravadas, né, de forma online, como as maiores divulgadoras da doutrina espírita. Mas nós também precisamos reconhecer as suas limitações. Precisamos reconhecer que existem outras possibilidades de aprendizado, né? Afinal de contas, estamos aqui para refletir sobre a nossa educação, né? E estamos falando de educação, vamos falar da educação das casas espíritas também, né? E para a gente refletir sobre isso, vamos então trazer um pouco aqui sobre a pirâmide da taxa de média de retenção do conhecimento. Os estudos nos mostram que após uma palestra, após algumas semanas que eu ouvi uma palestra, eu retenho apenas 5% do que eu ouvi naquela palestra. Se eu faço uma leitura, eu retenho apenas 10% do que eu li. Após eu assistir alguma coisa, algum material audiovisual, eu retenho 20% daquele material. Já se eu presenciei algumas demonstrações, eu vejo algumas demonstrações, aí eu já retenho 30%. Porém, olha só que se eu participo de grupos de discussão, ou seja, eu já começo a sair de uma posição passiva e ir para uma posição mais ativa, questionando, falando, trazendo a minha argumentação, eu já, olha a taxa de retenção do conhecimento, 50%. Só que se eu vou ainda para uma postura ainda mais ativa de aprender fazendo ou praticar ensinando os outros, aí já aumenta para 75%, 80% a taxa de retenção. Tanto que nós palestrantes a gente sempre fala, né? Nós palestrantes somos quem mais precisamos aprender com a palestra que a gente faz. Não à toa, e realmente somos quem mais aprendemos, porque ao fazer, a gente aprende muito mais do que se eu apenas estivesse escutando. Isso a ciência já está mostrando para a gente. E então a gente precisa. Não estou falando para abolir as palestras, não é isso, gente. Ok? Eu estou convidando vocês a refletirem que nas casas espíritas, infelizmente, a maior parte do público fica apenas restrita às palestras. Nada contra, mas está perdendo uma oportunidade muito grande de participar de outras atividades da casa espírita. Não apenas do trabalho, mas também dos próprios grupos de estudo, que são uma porta de entrada para o trabalho na casa espírita. Então, os grupos de estudo, eles favorecem, né, esses grupos de discussão, que aumentam ainda mais o aprendizado. Então, fica aqui um convite, pessoal. Como a gente viu aqui na apresentação inicial da UEC, tem vários grupos de estudo online à disposição para a gente poder estudar e discutir, começar a argumentar, né, sair dessa postura passiva e já ir dando os primeiros passos para essa postura ativa, para a gente aprender mais e abrir portas para o trabalho futuro, né? E aí, então, a gente realmente aprender ainda mais com o trabalho, porque quando a gente trabalha, aí sim a gente aprende cada vez mais, né? E então fica aqui a nossa reflexão de como a gente está estudando a doutrina espírita. E por que eu estou falando isso? Porque essa reflexão é muito importante, tá? Para a gente fazer, seguir na nossa reflexão do dia. Mas por que é importante eu refletir sobre como que eu estou estudando? Primeiro de tudo, eu preciso refletir tipos de inteligência. O que é inteligência? Né? Obviamente, existem várias, isso não é consenso, né, mas existem várias teorias, várias teorias, né, sobre essa questão da inteligência, e uma delas que eu trago para vocês é a teoria das inteligências múltiplas, de Howard Gardner, que nos apresenta 9 inteligências diferentes, ou seja, inteligência não é uma coisa única só, não, gente, existem vários tipos de inteligência diferente. E nós precisamos desenvolver todas elas, ok? E, como nós, reencarnacionistas, sabemos, a gente não consegue desenvolver todas em uma única vida, tá? Mas que inteligências são essas? Vamos lá, nós temos 9 inteligências diferentes, de acordo com a teoria das inteligências múltiplas. A primeira delas é a inteligência lógico-matemática, que é a mais conhecida de todas, né? Aquela capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas matemáticos, né? Que a pessoa, o famoso QI, né? O coeficiente de inteligência,
que é calculado de acordo com a capacidade de você resolver problemas, raciocínio lógico, resolução de problemas matemáticos. Então, a gente, muitas vezes, nós achamos que ser inteligente é saber resolver um problema de matemática. E a teoria das inteligências múltiplas diz que não necessariamente, tudo bem, resolver um problema de matemática, tudo bem, você é inteligência, mas você tem uma inteligência lógica matemática bem desenvolvida. Isso não quer dizer que você tenha as outras. Isso também não quer dizer que outras pessoas não, também não sejam inteligentes porque tem outras inteligências desenvolvidas. Como assim? Outro tipo de inteligência é a inteligência linguística. É aquela capacidade de comunicação oral, escrita, gestual e etc. Então, eu estou me comunicando, seja de forma oral, seja de forma escrita, seja de forma gestual e qualquer outra forma de comunicação. E se eu faço isso de uma forma muito bem, eu sou um comunicador muito bom, ou seja, eu tenho essa inteligência linguística bem desenvolvida. Eu posso não ter desenvolvido a inteligência lógica matemática, mas eu desenvolvi a inteligência linguística. Isso não quer dizer que eu seja menos inteligente do que alguém que desenvolveu a lógica matemática. Eu só desenvolvi uma inteligência diferente. Outro tipo de inteligência é a inteligência visual espacial, que é aquela capacidade de observar o mundo e os objetos em diferentes perspectivas. Quem tem muito bem desenvolvida essa inteligência são os artistas. Veja essa imagem, né, dos artistas fazendo essa pintura em 3D de um carro na rua. Eu jamais conseguiria fazer uma pintura dessas, nunca. A minha inteligência visual espacial não é muito boa, não é muito bem desenvolvida. Eu preciso desenvolver mais. É, Outra inteligência é a inteligência musical, que é aquela inteligência relacionada ao desempenho e à composição da música. Né? Muitos músicos que têm essa inteligência desenvolvida é como se eles enxergassem, percebessem o mundo através da música. Né? E, então, artistas, né, também músicos, compositores, eles têm essa inteligência mais desenvolvida. Outra inteligência é a inteligência corporal sinestésica, que é referente à capacidade de usar ferramentas, movimentos finos com a mão, e de expressar sentimentos através do corpo. Então, por exemplo, cirurgiões que precisam ter esse movimento fino com as mãos, eles têm essa inteligência muito bem desenvolvida. Assim como atletas, esportistas, dançarinos também têm essa inteligência muito bem desenvolvida. Outra inteligência é a inteligência naturalista, é aquela que compreende e organiza os objetos, fenômenos e padrões da natureza. É como se essa pessoa que tivesse essa inteligência desenvolvida, ela vivesse em comunhão com a natureza, ela percebesse facilmente os fenômenos da natureza, como que a natureza funciona. Sétima inteligência, inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que permite nos compreender e controlar internamente. Né? Aquela voltada para o autoconhecimento, aquela inteligência do autoconhecimento, que nos compreende, permite perceber e controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É aquela que nos faz voltar para dentro de nós mesmos. Inteligência interpessoal nos possibilita interpretar palavras, gestos, objetivos e metas subtendidos em cada discurso, aprimora nossa capacidade de empatia para com o próximo. Então vejam que é aquela inteligência que me faz olhar para a pessoa e enxergar o ser por trás da pele, por trás do externo. É aquela que me conecta à pessoa. Ela pode não falar, explicitar, mas eu subentendo, eu entendo o que está por baixo do discurso. Essa é a inteligência interpessoal. Muito boa, muito desejada nas empresas para questão de trabalho em equipe. Uma pessoa que tem essa inteligência bem desenvolvida sabe trabalhar em equipe. E a nona inteligência, a inteligência existencial. É aquela capacidade de refletir e ponderar sobre questões fundamentais da existência. O porquê eu existo, porquê eu estou aqui, quem sou eu. E então, filósofos e religiosos têm essa inteligência bem desenvolvida. Então, quando a gente consegue questionar, entender o motivo da minha existência, responder essas questões filosóficas que as religiões nos convidam a fazer, o motivo da nossa existência, o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu devo agir, de amar o próximo ou não, entender o porquê disso,
na nossa conexão com o Pai, por exemplo, nós temos essa inteligência bem desenvolvida, que é a inteligência existencial. Então vejam, gente, a teoria das inteligências múltiplas nos apresenta 9 inteligências diferentes. E o que fica claro na teoria é que cada inteligência dessa precisa ser desenvolvida. Tudo bem? E a gente sabe muito bem que o nosso progresso intelectual não acontece apenas em uma vida. Lembrando, gente, que quando a gente fala em progresso intelectual, a partir de agora, a gente precisa compreender que não é só a inteligência lógico-matemática que a gente está falando. São todas essas 9 inteligências que a gente está falando, tudo bem? Então, quando a gente fala em progresso intelectual, tem que passar por todas aquela capacidade de resolver problemas, sim, sem dúvida nenhuma, mas a minha capacidade de me comunicar com o próximo, de conversar com o próximo. A gente não conversa na doutrina espírita que a gente tem que ter a doçura no falar, a gente não pode ter uma comunicação violenta, a gente precisa ter uma comunicação não violenta. Nós precisamos ter uma comunicação não violenta. Desenvolvimento da inteligência linguística. A gente precisa desenvolver também progresso intelectual, desenvolver a visual espacial, né? Precisamos de mais arte na nossa vida, não precisamos, até mesmo por causa da inteligência musical. Então, tudo isso é englobado. A inteligência sinestésica, né, do movimento, da expressão e arte, de novo, então o esporte também pode ser, ou então a questão dos cirurgiões, essa inteligência naturalista, a gente precisa ter mais comunhão com a natureza, a gente precisa conviver mais com a natureza, a gente precisa aprender a olhar, a observar mais o que acontece ao nosso em volta. Gente, doutrina espírita, conhece-te a ti mesmo, inteligência intrapessoal, pelo menos não precisa nem falar, né, da importância do conhece-te a ti mesmo. Então, sim, conhece-te a ti mesmo faz parte também do progresso intelectual. Então, ou progredir intelectualmente, eu preciso puxar essa questão de conhecer a mim mesmo, conhecer as minhas emoções, o que eu sinto, o que eu não estou sentindo, por que eu sinto, e controlar as minhas emoções. Inteligência interpessoal, gente, a questão do diálogo, de convivência com o próximo. Então a gente já está entrando aqui, ó, ensinamentos espíritas. A gente viu inteligência intrapessoal. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, né? A questão do conhecimento, amar a si mesmo. Amar ao próximo, gente, o conhecimento, a inteligência intrapessoal. Lembra que a gente viu que o conhecimento, o progresso intelectual, ele vai puxar o moral? Como que eu espero amar o meu próximo se eu não sei como fazer isso? Se eu sou truculento, eu não sei entender a pessoa, se eu não tenho empatia com a pessoa. Então eu preciso desenvolver essa inteligência interpessoal para poder acessar o meu próximo, para poder amar o meu próximo. E por último, amar a Deus sobre todas as coisas, inteligência existencial. O porquê que eu existo? Por que eu estou aqui? Não é mesmo? Então veja, começaram a entender como que a gente começa a entender aquela resposta dos espíritos, como que o progresso intelectual puxa o moral, porque todas as questões morais que a gente estuda no Evangelho, na doutrina espírita, estão ligadas a essas inteligências, que muitas vezes a gente não fala sobre elas. Né, na graduação, por exemplo, na graduação, a gente fala muito da lógica matemática, da comunicação, de certa forma, da linguística, da visual espacial, dependendo da formação, a gente até fala. As outras nem tanto, né? A musical a gente até tem, porque a gente ouve bastante música, a gente tem a, a sinestésica, se você pratica algum esporte, ou então dança. A naturalista aí já é outra que já está em detrimento, já. E, nossa, as 3 últimas, então, gente, pelo amor de Deus. Por quê? Talvez seja até as mais importantes. Por que que a gente não fala mais sobre essas inteligências? Pois é, mas a gente precisa. A gente precisa desenvolver essas inteligências para que, então, ter esse progresso intelectual possa puxar o progresso moral. Então, veja, a gente desenvolveu muito. Se a gente analisa o progresso da tecnologia, a lógico-matemática, ela foi muito desenvolvida. Mas se a gente observar as outras, que nos ligam ao próximo, a Deus e a nós mesmos, a intrapessoal, interpessoal e existencial,
Está em detrimento, a gente está precisando desenvolver mais elas. Então a gente vê que o progresso intelectual da humanidade não foi tão grande assim como a gente imagina. Foi, foi um progresso muito grande, sem dúvida nenhuma, mas focado em uma inteligência específica. Mas e as outras? As outras estão em detrimento. A gente precisa desenvolver as outras inteligências para poder puxar o moral. E a doutrina espírita vai ajudar muita gente a fazer isso. Não apenas a desenvolver essas outras inteligências, mas também a puxar esse moral. Como assim? Como que a doutrina espírita faz isso? Então tá. Seguindo a nossa reflexão, ok, estou aqui. Consegui lá desenvolver, fiz o progresso intelectual, lógico, matemático, todas as inteligências. Consegui desenvolver todas, os dois lados do cérebro, né? Como representa a imagem. Estou bem desenvolvido, estou com a inteligência muito bem desenvolvida, desenvolvidíssimo. Só que aí a espiritualidade nos deixa um convite. Consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13, a espiritualidade nos fala, deixa clara qual a missão do homem inteligente na Terra, né? Então ela fala, você aí, você desenvolveu, fez o progresso intelectual de todas as inteligências, ó, parabéns, muito bom. Mas aqui eu deixo um alerta para você. A espiritualidade nos diz, não vos ensoberbeis do que sabeis. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, qualquer uma das 9 inteligências. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Nenhum direito tem de envaidecer-vos. Então, é muito comum nós nos envaidecermos. Muito comum. A gente acha que, eu desenvolvi a inteligência tal. Por exemplo, eu sou um músico famosíssimo. Ganho rios de dinheiro com a minha música. Ou então eu sou um cirurgião muito famoso, ganho rios de dinheiro com as minhas cirurgias. Ou então, eu sou um religioso famoso, eu cobro por tudo, ganho dinheiro, todo mundo me ama, eu sou. Tudo bem, você desenvolveu aquela inteligência referente à sua habilidade. Parabéns para você. Mas você não tem direito. Nós não temos direito nenhum de nos envaidecermos por causa disso. Nós não temos o direito de nos envaidecermos por termos desenvolvido alguma inteligência nova. Nem que seja todas as inteligências nossas. Não temos esse direito. Por quê? A espiritualidade completa, dizendo: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Então não devo me envaidecer, porque eu preciso utilizar essa inteligência para ajudar o meu próximo. Essa é a missão do homem inteligente na Terra. Se eu pude desenvolver essa inteligência, foi porque Deus me deu as oportunidades, me conferiu a oportunidade de viver em um meio que eu pudesse desenvolver essa inteligência. Mas para quê? Para poder ajudar o meu próximo com essa inteligência. Não para poder ficar me gabando, ficar me esnobando, ficar achando que eu sou melhor que o meu próximo. Não. Eu não tenho esse direito. Eu tenho um dever de utilizar essa inteligência que eu desenvolvi para ajudar o meu próximo. Essa é a missão do homem inteligente, da pessoa inteligente, do ser inteligente. E agora, como que a doutrina espírita entra nessa história? Não é mesmo? Kardec faz um comentário muito importante após a questão 685A do Livro dos Espíritos. Kardec comenta sobre educação. O que é educação segundo Kardec? E ele deixa claro que há um elemento que você não costuma fazer na balança, ou seja, no contexto, né? Eu apenas fiz um recorte da fala dele. No contexto, tem um elemento, tem um assunto que não é muito falado, que a gente precisa falar mais sobre ele, precisa ser levado em consideração. Esse assunto, esse elemento, é a educação. Mas não a inteligência intelectual, não a educação intelectual, mas a educação moral. Ou seja, até agora a gente falou aqui do progresso intelectual. Ótimo, mas não basta falar sobre isso. A gente precisa falar sobre educação moral também. Nós precisamos. E essa educação moral não tem sido falado aí muito sido falado. A gente precisa falar mais sobre ela. Vide, né, as 3 últimas inteligências, que estão mais ligadas a essa questão moral. Não são muito faladas, né? Mas a própria educação moral, ela precisa ser mais falada.
E Kardec completa, dizendo: não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros. Ou seja, não estou falando aqui eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, a Bíblia, e decorar ela de, de, do início ao fim. Tá? Não é isso que eu estou falando, não é isso. Kardec fala, mas sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Nós, da doutrina espírita, amamos falar em reforma íntima. É sobre isso. É sobre reforma íntima que estamos falando, que precisamos conversar. Nós precisamos mudar. O nosso orgulho e a nossa vaidade não nos permite enxergar que nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar nossos velhos hábitos, nossas velhas crenças. Mas nós não somos espíritos puros, ou seja, a gente precisa mudar. Nós somos imperfeitos, temos muitos equívocos, muitos erros, muitas imperfeições. E para isso a gente precisa enxergar que elas existem e mudar. Então, a educação que Kardec nos convida a fazer é aquela educação moral, não de decorar o evangelho. Ah, eu sei o que é perdão, eu sei o que é caridade, eu sei de cor o que é amar o próximo, a definição de amor que tem no evangelho. Parabéns! Você sabe amar? Você sabe perdoar? Você pratica caridade? É isso que importa. Então é essa reflexão que a gente tem que fazer. São os hábitos que a gente exerce, que a gente pratica, que a gente tem que refletir. O que a gente está fazendo? É sobre essa educação. E na questão do livro dos 842 do livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta qual é a melhor religião, né? Qual a religião a melhor religião? E os Espíritos respondem que será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse sinal porque reconhecereis como a doutrina é boa. Os Espíritos são claros ao falar para a gente. Gente, não adianta o discurso. Não adianta eu vir aqui e fazer uma palestra linda e maravilhosa sobre perdão, sobre amor, sobre as virtudes, sobre amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo. Se eu não pratico isso, eu vou estar sendo hipócrita. E não é isso que caracteriza uma boa religião. Ou seja, não é aquela que faz pessoas com belos discursos, mas é aquela que faz as pessoas com belas atitudes. Essa é a melhor religião. E então, gente, o discurso é lindo, maravilhoso. Eu preciso estudar, preciso sem dúvida nenhuma. Preciso estudar o evangelho, sem dúvida nenhuma. Né? Porque eu preciso, o progresso intelectual ele puxa o moral. Mas não adianta eu só ler sobre isso, não adianta eu só fazer o intelectual, eu preciso fazer o moral, eu preciso caminhar o moral, eu preciso mudar os meus hábitos para evitar todos aqueles desrespeitos que a gente viu lá no começo. Aí então a gente começa a entender o porquê que o mundo está do jeito que está. A gente evoluiu intelectualmente de uma forma magnífica. Mas o moral tá lá esperando. Ô, intelectual, quando é que você vai me puxar? Tipo, a gente precisa puxar esse moral. Né? Nós precisamos mudar. Mudar hábitos, mudar atitudes. Tá? E, por causa disso, então, a área de estudo do Espiritismo, né, que coordena os grupos de estudo das casas espíritas, ela tem como diretriz a principal, portanto, que é formar homens de bem, formar seres de bem, formar pessoas boas. Este é o grande objetivo do estudo da doutrina espírita, formar pessoas boas. Então, não importa se eu sei de cor todas as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Não importa, eu posso não saber. Eu posso saber também, não é isso que importa. O que importa é se eu sou uma pessoa boa ou não. É isso que importa. É isso que eu deveria estar refletindo, é nisso que eu deveria estar preocupado. E é nisso que as casas espíritas deveriam estar preocupadas. Então, a educação, principalmente na casa espírita, ela precisa estar focada na formação de pessoas boas, na formação de seres de bem.
Porque os Espíritos nos lembram, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 3, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então vejam, gente. Então, o homem de bem não é aquele que fica discursando, que faz o melhor discurso possível, não. Nós temos toda essa parte do homem de bem do Evangelho é bem grande, tá? Ela é enorme, tem vários subtópicos. Fica aqui o convite para ser lido, estudado, né? Mas tudo se resume nisso aí. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se eu quiser destrinchar, entender melhor o que significa, vamos lá no Evangelho, item por item, do homem de bem, e vou entender. Mas, resumidamente, é isso. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Eu preciso exemplificar isso, como Jesus exemplificou. Jesus foi o maior professor de todos, porque ele não ensinou apenas por palavras, ele ensinou através do exemplo. Ele vivenciou todos os seus ensinamentos. Por causa disso, ele é o maior professor de todos os tempos. E, para encerrar, né, a nossa fala de hoje, trago aqui uma fala dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, tem 13, dizendo ainda na missão do homem inteligente, dizendo que a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Eis a grande resposta para a nossa dúvida da reflexão inicial. Por que, apesar de tanto progresso intelectual, a humanidade ainda tem dificuldade de conviver com quem é diferente de si? Porque nós não estamos aplicando a nossa inteligência como deveríamos aplicar. O progresso intelectual está indo lá na frente, deixando o progresso moral lá para trás. Não, o progresso intelectual tem que puxar o moral junto. Para isso, a gente precisa desenvolver todas as inteligências, para poder ela, então, puxar essa moral. Ou seja, então, como eu utilizo, resumidamente, eu preciso utilizar a minha inteligência na aplicação da lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para poder fazer essa transformação moral. Este é o convite da espiritualidade para a gente. Ok? E essa é a reflexão de hoje que a gente trouxe aqui para trazer. Eu agradeço muito, né, a reflexão, a oportunidade que a UEC me ofereceu, e agora eu vou conduzir a gente na prece final. Queridos irmãos, queridas irmãs, felizes por tantas reflexões, tão belas reflexões que a doutrina espírita nos possibilita, que possamos refletir sobre nossas ações, sobre nossas atitudes, principalmente como estamos aplicando a nossa inteligência, seja ela qual for, qualquer um dos 9 tipos de inteligência. Como que eu estou fazendo isso dela? Será que eu estou utilizando meu progresso intelectual para puxar meu progresso moral? Que possamos todos ter forças para realizar as reformas íntimas que precisamos realizar. Que tenhamos coragem para mudar a nós mesmos, trocar as nossas velhas crenças, os nossos velhos hábitos e nascermos como pessoas de bem, como seres de bem. Que tenhamos todos um excelente dia. Que assim seja.